Olá pessoal, meu nome é Renato Matos. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar uma aplicação utilizando um recurso chamado InFile. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a mesma configuração utilizando agora um arquivo XML. Como funciona o arquivo INI? Então esse recurso ele é muito utilizado aqui no Delphi. No Visual Studio o pessoal utiliza o appconfig. Aqui o nosso appconfig é esse cara. Então eu crio um arquivo. Aqui eu tenho uma seção e aqui eu tenho uma chave e aqui eu tenho um valor. O Delphi ele tem um recurso bem legal, uma classe chamada InFiles. Nessa classe eu consigo ler um valor como inteiro, como string, consigo ler como um float, consigo ler esse cara como um boolean. Então é possível fazer a leitura de parâmetros. Então eu coloquei duas seções, uma chamada formulário, onde eu defini o tamanho, a altura e a largura dos formulários, no caso aqui largura e altura, e alguns controles edits. Eu defini o tamanho da fonte como 12, a cor da fonte como 124 e o nome da fonte como Arial. Aí vem um esqueminha de orientação objeto. Eu criei um carinha chamado BaseForm. Esse BaseForm simplesmente é uma classe que herda de BaseForm e dá um override no método do show. No método do show, eu configuro os parâmetros do formulário, pegando a cor, a largura e a altura e definindo aqui na propriedade self, no caso o meu formulário, e setando essas três properties, width, height, de acordo com os valores lá do meu arquivo ini. O arquivo ini, se ele não for especificado, ele vai para dentro do diretório do Windows. Então, por uma questão de segurança, eu criei um arquivo chamado uSettings, criei uma classe, todos os métodos são estáticos, ou seja, eu não preciso instanciar essa classe para usar esses carinhas. E aí eu criei um método privado chamado createInI, que também é estático, que a função dele é pegar o path da aplicação e aí ele vai criar o arquivo ini chamado setup.ini dentro desse path. Se o arquivo não existir, ele vai ser criado com tudo vazio. Depois eu peço para ler uma string. Eu passo a seção, a chave e o valor padrão. Quando for uma string, o valor padrão vai ser vazio. Observem que para que eu não fique repetindo esse código, sempre eu coloco o ini como createInI. E aqui eu destruo o meu objeto depois de ler os valores. Quando eu leio uma data, eu uso o método readDateTime. Eu também poderia escrever um valor no ini utilizando a propriedade writeDate ou writeString. Nesse caso ele vai me pedir a seção, o ident, que é a chave, e também o valor. Eu posso ler também como float, passando a seção, a chave e o valor padrão, caso não exista, como 0. Também leio o inteiro, passando a seção, a chave e o valor, caso não exista, como 0. Com isso eu consegui configurar a minha classe, dou um loop em todos os controles do meu formulário. Se o meu controle ele é um tEdit, eu faço a configuração dos parâmetros do meu controle. Posso criar a qualquer momento um formulário novo no meu projeto, por exemplo, posso vir aqui no Setup, Add New Form, vou salvar esse cara como uForm4, vou copiar aqui alguns componentes, no formulário 4, por exemplo, código, nome, tamanho, vamos lá, código, nome e a idade. E agora no meu formulário principal, eu vou definir um novo formulário aqui, chamado Form4. Só preciso pegar o meu Form4 e dar um show nesse cara. No meu Form4, eu vou na minha classe BaseForm, que não tem interface, simplesmente uma unit, e vou defini-la aqui. Vou adicionar uma referência para o BaseForm no tipo de interface, então ele vai jogar unit aqui em cima.
Rodo o meu projeto, ele vai pedir uma referência do Form 4 aqui dentro. Posso adicionar, não tem nenhum problema. Olha só, o formulário apareceu com essas dimensões. O formulário 2 também. A fonte do controle também está vermelha. E o Form 4 que eu acabei de criar também. Eu poderia definir algumas propriedades, como por exemplo, padrões para labels. Eu posso vir aqui, se o controle for um label, posso colocar uma imagem padrão no meu sistema, como marca d'água, trocar o Tab pelo Enter, tudo configurado, se o usuário vai querer ou não. Então, se o controle for um label, eu vou utilizar aqui TLabel, size, color e name da fonte. Vou trocar aqui para label. Vou lá no meu arquivo ini. Opa. O tamanho da fonte vai ser 14. Vamos colocar aqui não sei se ele vai ter essa cor. Eu vou colocar aqui uma cor, por exemplo, preto. Vamos colocar aqui esta cor. Olha só o código, como ele ficou. Eu nem preciso fechar o projeto. Mas o arquivo ini eu tenho que salvar. Posso fazer essa edição com o projeto rodando. A cor agora praticamente desapareceu, né, do label, quanto do valor que eu informei. Eu vou fechar aqui, vou deixar só um formulário aberto, que é o principal. Vou vir aqui no Font Color, vou tacar 0. E observem que no meu projeto eu só mudei, se for um TLabel, TLabel para cá, Label, Label, mantenham as mesmas propriedades. Abri o formulário 4, tá aqui os tamanhos deles configurados. Posso mudar a cor do fundo também desse formulário. Então, os próximos formulários eles já têm uma outra tonalidade de acordo com a configuração lá que eu apliquei. Então, aqui é uma forma de fazer essa parametrização. Para o formulário, eu poderia colocar o seguinte: troca o Tab pelo Enter. Será que eu tenho uma propriedade boolean? Vamos criar uma propriedade boolean. Uma função para read boolean. Então ele me retorna um boolean. Eu vou copiar tudo que eu tenho aqui. O padrão vai ser falso, caso o valor não exista, né? Read bool. Beleza. Venho para cá. Aqui preview. Change tab return. Se esse change tab return for true, o meu key preview vai estar acionado do formulário. Daí no evento, no meu evento, sempre o key preview vai estar acionado como true. Eu vou deixar aqui por padrão. Isso aqui é uma coisa legal, porque como é orientação a objeto, todos os formulários já vão ter essa propriedade definida. Daí eu vou criar um outro carinha aqui, ó. Change tab return boolean. Vou vir aqui, seto nessa variável. Daí o que eu faço? No OnKeyDown, se o cara pressionar, vamos ver como é que é a assinatura do OnKeyDown.
do keyDAO. Como é que eu sei isso? Ó, todo evento é chamado por um método. Eu vou vir aqui. Então esse cara tem um custom form. Eu vou procurar aqui keyDAO. Olha só ele. Vocês vão observar que esse cara, o keyDAO, ele está na classe em cima ainda, que é no meu custom form, talvez no meu controls. Vamos descobrir quem é custom form. Vamos lá no twin control, porque não só o formulário tem keyDAO, também edit também tem esse cara. Então o nome do método é keyDAO, olha só, e ele é dinâmico, dynamic. Nesse caso eu venho para cá, vou dar um override, if key igual a vk return self select next, corrente control self ponto active control. Se ele vai para frente, sim, e se ele vai checar tab stop, true. Também poderia colocar no parâmetro. Então se for um return e f change tab return, automaticamente eu vou trocar o tab pelo enter. Posso dar um enter, ele vai simular um tab para mim. E aqui eu vou dar um read as bool. Vamos lá no meu método dos settings. Que é boolean, read boolean. Vamos aqui no base form, read boolean. Vou rodar aqui o cara, se o key for igual a esse, se essa condição for verdadeira, estou dando enter aqui, não está acontecendo nada. O tab ele está trocando, né? Mas com enter não acontece nada. Vamos pegar aqui o nome da propriedade que eu defini dentro de forms. Vamos definir ela como true. Agora vamos checar se esse cara fez a conversão correta. F8 está lá como false, então ele não fez a leitura correta dessa propriedade. Change tab return. Volta para cá. Vou colocar no lugar de true change tab return, vou colocar 1. Vamos lá, F8. Agora deu true. Vou dar um enter, ó. Ele já está trocando o tab pelo enter. Então a configuração é bem útil. Você pode deixar mais flexível aí sua aplicação. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E na próxima videoaula vamos fazer a mesma coisa, lendo agora as configurações a partir de um XML.